Sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro encontro de psicologia do Viva Integral IAP. É com grande alegria que eu parabenizo vocês pela atitude de mudar de estilo de vida através do autocuidado, se permitindo, né, deixar esse tempinho nessa rotina que é tão corrida para se priorizar, porque a gente sabe que isso faz total diferença. Para quem não me conhece, eu me chamo Ailka, eu sou psicóloga, neuropsicóloga, atuo com avaliação psicológica e com psicoterapia e sou CEO do IAP. Desenvolvi esse projeto, né, chamei a Sara, que é a nossa Nutri, para dividir com a gente essa ideia, porque a gente sabe, e eu acredito nisso, que o cuidado, né, para que a gente possa cuidar do outro, esse cuidado tem que existir dentro de nós. A gente não pode dar aquilo que a gente não tem. Então, a gente sabe que unir a psicologia, né, o mental com o corpo, a gente não separa mais. A gente sabe que isso vai fazer total diferença na vida de vocês. É para além, né, do profissional, é para levar essa melhoria de fato para nossa vida, tá? Então, sejam todos muito bem-vindos. Essa aula vai estar disponível no YouTube. E eu espero que vocês estejam tão animados assim como eu estou. Por quê? Porque nós temos muitos insights para esse nosso primeiro módulo, que tem o tema mentalidade e decisão. Né? São duas palavras que eu considero chaves para mudança de comportamento. Já que somos psicólogos, somos cientistas do comportamento. Então, a gente pode sim falar sobre isso e devemos falar sobre isso, né? Em alguns momentos eu aparecerei aqui no vídeo, em outros não, mas vamos lá. Deixe-me ver aqui. Pronto. Como eu coloquei para vocês, esse nosso primeiro módulo, mentalidade e decisão. E aqui, o que é que consiste, né? Esse nosso momento de mentalidade e decisão. Existem 3 palavras, pessoal, que eu acredito que muda completamente o jogo, tá? A palavra é clareza, por isso que nós vamos trabalhar nesse módulo a mentalidade. Decisão é a segunda palavra e constância. Se nós conseguirmos entender o peso dessas 3 palavras, mas o peso como importância, não como fardo, a importância dessas 3 palavras na nossa vida, a gente vai conseguir mudar absolutamente tudo, não só a nossa relação com a comida, tá? Então, aqui nós trazemos que a transformação, ela começa, né? Ela não está só no corpo, ela está na mente, né? Desenvolva um novo mindset. E o que é isso, pessoal? O que é mentalidade, né? Mentalidade nada mais é do que um padrão mental. A forma como você pensa, os teus padrões, né? Porque sim, nós pensamos através de padrões, não são só nossos hábitos, não são só nossas ações, mas o nosso pensamento, sim, ele também ele funciona também com padrões. Então, isso a gente dá nome de mentalidade, mindset, daí vem as nossas crenças, então tá tudo dentro da terapia cognitivo-comportamental. Então, para o sucesso do emagrecimento, não adianta só a dieta, não vai adiantar. A gente tem que começar a mudar o jogo mental, tá? Deixa eu mudar aqui. O objetivo do nosso módulo, né? Como vocês podem ver aqui. Desenvolver uma mentalidade forte e consistente, diferenciar desejo de decisão, isso é importante, criar estratégias cognitivas para manter o foco, por isso que vai ter ação, vai ter momentos que vocês vão fazer tarefas e fortalecer sim o nosso compromisso com o processo de emagrecimento. Afinal, é uma mudança de estilo de vida. Então, mudança de estilo de vida começa sempre aqui, né, na nossa mente. Vamos para o nosso próximo módulo. Para nosso projeto, eu não poderia estar melhor acompanhada do que a nossa queridíssima diva da TCC, que é a Judith Beck.
né, filha do Aaron Beck, que foi o criador da TCC. Então, nos livros que eu baseei para desenvolver o material para esse projeto, nós temos Pense Magro e Armadilhas da Dieta, tá? E aqui no livro, o que é que ela diz? Emagrecer é um treinamento mental, não apenas dieta, que foi aquilo que eu falei para vocês há pouco, né? Pensamentos influenciam sim emoções e comportamento. Olha aí o nosso padrão cognitivo, né? Nosso modelo cognitivo aqui. A mudança real acontece ao transformar a forma como pensamos. E não basta saber o que fazer, é preciso pensar como quem faz. Então, tudo isso que a gente está trazendo hoje é voltado para essa questão da mentalidade. E uma das coisas que ela fala no livro dela é cuidado com o seu pensamento. Pensamento gera crença, crença gera ação e ação gera hábito, tá? Então, isso é muito importante. Vamos começar a focar em que estamos pensando todas as vezes que nós pensamos em comida, certo? Vamos aqui para o próximo. Compromisso com o processo, né? Aqui é importante, claro que isso aqui a gente vai falar em todos os módulos, mas inicialmente vamos trazer aqui. Emagrecimento exige consistência e não perfeição, então esqueçam essa ideia de que você começou a dieta, imediatamente você já vai chegar no resultado. Não, existe aí um caminho, né? Um processo. Haverá dificuldades, então o comprometimento mantém você no caminho, não só a motivação. Como eu sempre falo para os meus alunos, motivação é como se fosse um perfume barato, você passa naquela hora, você sente, daqui a pouco ele já não estar mais ali. E não espere acordar motivado todos os dias para fazer, por isso que a gente tem que desenvolver o hábito, mas o hábito só vem depois da alteração do modelo mental. Né? Então, quando você está habituado, quando o seu corpo ele precisa daquilo, ele sabe o quanto aquilo é importante, você vai sem motivação, porque você sabe onde você quer chegar e você sabe que qual o resultado que você quer. Aqui, deixa eu voltar, só um minutinho. Aqui. Não depende de motivação, mas de decisão diária, como eu falei. E a pergunta é: eu estou esperando vontade para fazer as coisas, ou eu estou comprometido com o meu processo? Né? Então, nós temos aqui, e aqui eu trouxe para vocês o modelo cognitivo, né? Esse modelo cognitivo é aquele que eu falei para vocês. Os nossos pensamentos, eles moldam as nossas crenças, que moldam as nossas ações e que nossas ações transformam, sim, em hábitos. E hábito é aquilo que eu vou fazer todos os dias, muitas vezes no automático. E comida não pode ser assim. A não ser que você já esteja no ponto que você quer, né? Naquele corpo saudável, naquele peso saudável, com aqueles resultados saudáveis, tá? Aí aqui nós temos o querer versus decidir. São duas coisas que são aparentemente simples, mas que muitas vezes a gente não consegue parar para observar. Por quê? Porque nós estamos no automático, como eu falei para vocês. Então, o que é importante? Anotar sempre. Tudo que é importante, pessoal, vai para o papel. Quando você casa, não precisa ir para o papel? Quando você divorcia, não precisa ir para o papel? Quando você nasce, não precisa os dados ir para o papel? Quando você morre, também vai para o papel. Quando você compra quando você fecha um contrato de um financiamento, quando você compra um apartamento, quando você compra um carro, ou seja, quando seu filho nasce, ou seja, tudo que é importante vai para o papel. Então, as suas metas, aquilo que você quer para você, também tem que ir para o papel, tá? Então, é importante, né? O querer depende muito da motivação, oscila com as emoções e se torna frágil, né? Hoje eu não estou muito afim, hoje eu não estou querendo ir. Quando você decide, a palavra ela tem poder, mas quando a gente fala da questão do poder, lembre-se, não é um poder sobrenatural, porque o nosso cérebro ele aprende através de uma codificação, e essa codificação são as palavras. Por isso, aquele jargão, né? Fale sempre palavras positivas sobre você, porque você aprende sobre aquilo que você fala. Independente da motivação, é constante e forte. Eu vou fazer mesmo assim. Ou seja, isso é decisão. É uma ação muitas vezes sem vontade. Quando você vai para o trabalho, muitas vezes você estava querendo ficar em casa, mas é algo mais importante a sua decisão. Você não assumiu um compromisso, então você vai para o trabalho. Você não tem um filho, então você precisa se levantar para cuidar do seu filho. Ou seja, foi uma decisão aquilo ali.
Cuidar de você também deve perpassar por esse tipo de pensamento. Você decidiu se cuidar. Porque a gente sabe que quando a gente se cuida, tudo ao nosso redor melhora. Passando aqui. Um ponto importante, pessoal, defina os seus motivos reais. E aqui é onde entra o ponto daquelas 3 primeiras palavrinhas que eu falei para vocês, sobre clareza, tá? E aqui é um ponto sensível. Eu sei que muitas pessoas que estão ou abaixo do peso ou acima do peso têm questões emocionais fortíssimas aí. Eu sei disso porque posso trazer para vocês como um caso real, eu passei por isso, né? Então, o ponto sensível é: se você não consegue hoje, para começar o projeto, pensar na sua melhoria, então pense em alguém. Por exemplo, se você tem filho pequeno, se teu filho precisar de tua ajuda, tu consegue correr para salvá-lo? Você consegue fisicamente hoje tirar, sei lá, acontece alguma coisa em casa, você consegue com força salvar aquela pessoa pela sua força, pela sua mobilidade? Muitas vezes não, né? Então, se você não consegue pensar em mudar seu estilo de vida por você, pense em alguém que você ama, tá? Inicialmente, vamos usar essa técnica. Deixe-me passar aqui. Uma das dicas que Judite nos traz é que é interessante a gente ter sempre um cartão. E essa dica que eu dou para vocês é a seguinte: coloca na porta da geladeira com seus motivos reais para que você está naquela mudança de estilo de vida. E também é importante você fazer uma lista de distração, mas essa lista de distração você pode colocar no seu local de trabalho ou em algum outro lugar. Vou já explicar para vocês a diferença de um e outro. Você vai fazer os motivos pelos quais você está ali, né, querendo mudar seu estilo de vida. O que é que você deve cortar, por que é que você quer emagrecer? Então, tudo isso você coloca nessa lista e tem uma tarefinha, tá? Vai ter um PDF que vocês vão receber aqui ao final da aula. Que mais, gente? E a lista de distrações é: quando vier a vontade de comer, o que é que eu devo fazer para me livrar dessa vontade de comer? E a técnica que a Judite diz não é só fazer o card, não. Você tem que ler esse cartão todos os dias, tá? Manhã e noite, reforçar pensamentos funcionais, atuar como o condicionamento cognitivo, ajuda a combater pensamentos sabotadores. E assim, os primeiros resultados vindo, você já começa a se motivar mais ainda, né? Atividade prática e lista de razões. Faça agora a sua lista de razões para você emagrecer. Escreva pelo menos 5 motivos reais, pense no seu futuro desejado e depois transforme essa lista em um cartão de motivação. Gente, eu estou correndo um pouquinho porque a gente só tem 15 minutos aqui. Um outro ponto é você identificar os seus pensamentos sabotadores. Exemplo, coloquei aqui: só hoje não tem problema, eu mereço comer mais, eu tive um dia difícil, amanhã eu começo, né? Então comece a substituir esses pensamentos sabotadores, que aqui a gente fala de reestruturação cognitiva. Eu decidi cuidar de mim hoje, por hoje eu não vou fazer isso, eu não vou sabotar minha dieta. Isso aí é uma boa, é uma excelente estratégia. Aqui, como frase-chave do módulo, aqui nós colocamos aqui, gente, deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho aqui. Não é sobre querer mudar, é sobre decidir mudar todos os dias. Isso é uma frase que a própria Judite traz no livro dela, né? Então, assim, a decisão ela é diária, por isso que é cansativo. Por isso que as pessoas começam dietas e elas não conseguem, porque elas acham que só o fato de elas começarem já vai conseguir chegar no resultado, e não é assim. Você precisa reacender aquela chama, buscar aquela ideia todos os dias na sua cabeça. E aqui, pessoal, nós temos, deixa eu passar aqui, voltando para os nossos primeiros pontos, né, da aula. Aquilo que você não consegue deixar de fazer te domina. Então pensa nisso. Quais são os teus maiores sabotadores? Mudança cognitiva começa na mente. Eu vou disponibilizar para vocês agora o PDF para vocês fazerem esse check-out aí, tá? De como é que tá o teu pensamento em relação à comida e às tuas emoções. Muito obrigada e até o próximo módulo, se Deus quiser. Beijo, pessoal. Tchau, tchau.